Qual o seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Carolyn, eu tenho 25 anos. E qual é a Carolyn nos dias de hoje? Hoje eu sou feliz, eu superei todos os traumas que eu tinha. Hoje eu me considero uma mulher forte. Quem foi Carolyn durante a infância e a adolescência? Eu cresci com muitos traumas. Meu pai me abandonou quando eu era criança e isso fez muita falta para mim, porque eu queria ter a presença dele ali. E por mais que eu tinha minha mãe, eu tinha minha avó ali comigo, mas para mim não era o suficiente. E eu cresci com isso, pensando que ninguém gostava de mim. Quais foram os momentos mais difíceis que você enfrentou durante esse período? Com essa falta do meu pai, eu comecei a, como eu disse, me sentir muito mal, como se as pessoas não gostassem de mim. Então, na escola também eu me afastei das pessoas e com isso as pessoas achavam estranho e eu comecei a sofrer muito bullying na escola. E com 12 anos eu comecei a me cortar. Depois disso, eu não me aceitava, tinha complexo de inferioridade e eu comecei a ter bulimia, onde eu comia, depois eu vomitava tudo porque eu queria emagrecer. Mas com o tempo eu vi que aquilo não estava sendo suficiente. Então eu conheci a anorexia e parei de comer. Eu ficava 2, 3 dias seguidos sem comer e depois eu comia alguma coisa, só que eu me sentia culpada. Então eu ia lá e me cortava. E era assim todos os dias eu me cortava muito. Até que teve uma vez que eu fiquei uma semana todinha sem comer nada. Eu só bebia água. Que todo o amor, aquela falta que meu pai fazia pra mim, se transformou tudo em ódio. Quando eu desejava a morte dele. Porque eu pensava, já que ele não gostava de mim, então ele não merece também ter eu como filha. Então, quando as pessoas perguntavam dele pra mim, eu falava que meu pai tinha morrido. Outra coisa também que chegou num limite que eu nunca imaginava era a minha relação com a minha irmã. Que eu comecei a sentir um ódio por ela, eu não gostava dela. Ela era uma criança e quando ela batia na porta do meu quarto, eu só ficava trancada. Ela queria a minha atenção, ela queria ali brincar comigo, ficar junto comigo, mas eu não queria saber dela. E eu comecei a me cortar tanto, mais do que antes, que teve um dia que saiu tanto sangue que não queria parar. E eu comecei a ficar preocupada, porque por mais que eu queria morrer, eu queria dar um fim naquela dor, eu até cheguei a tentar suicídio 3 vezes. Só que quando eu vi todo aquele sangue saindo, eu fiquei desesperada. Eu falei, a que ponto que eu cheguei? Eu não quero isso pra mim. Porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu iria morrer, que eu não iria chegar nem à vida adulta. Só que eu queria ver se tinha alguma saída, alguma coisa que podia me ajudar. Teve uma vez que eu estava saindo da escola e eu vi um caminhão onde o motorista estava muito rápido e eu percebi que ele não estava olhando para frente. Então ali na hora eu vi a minha chance de acabar com isso. Então eu entrei na frente do caminhão e eu estava olhando para baixo para fingir que eu não estava vendo. Só que uma amiga minha que estava junto comigo, ela percebeu e na hora ela já me puxou rápido. E também teve quando eu tentei o suicídio com uma faca, onde eu fui colocar ela no meu coração com muita força. Só que na hora que chegou bem perto, eu não estava conseguindo. Também teve a vez onde eu fui tentar me enforcar, eu estava sozinha no meu quarto, só que eu esqueci a porta aberta. E na hora que eu ia começar, a minha avó, ela entrou no quarto e aquilo me impediu. E você tentou pedir ajuda? Eu tentei. Eu falei com a minha avó, eu contei pra ela tudo o que estava acontecendo. Depois de anos sem falar nada, eu contei pra ela tudo o que tinha acontecido comigo, tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava passando. E eu falei pra ela que eu queria alguma ajuda. Então, falei com ela, falei com a minha mãe e eu falei pra elas me levarem em uma psicóloga. Na psicóloga, eu fui durante um mês. Naquele um mês que eu tava ali falando sempre com ela, tava me ajudando de alguma forma. Só que chegou uma hora que eu pensei, agora eu já tô bem, eu não preciso mais. E eu parei de ir.
Só que quando eu parei, piorou tudo mais ainda. E como que você conheceu o projeto Help? Eu conheci o projeto Help através da minha prima. Ela já conhecia eles, ela sabia de casos de pessoas que antes se automutilavam, tinham depressão, anorexia, bulimia, complexos, ansiedade. E ela contou pra mim tudo o que tinha acontecido com aquelas pessoas, como elas foram ajudadas. E naquele momento eu vi que podia ter uma saída pra mim, já que para aquelas pessoas que passavam por coisas que eu estava passando, se elas conseguiram, então eu também iria conseguir. Por mais que pra mim era difícil acreditar que não ia dar certo, já que eu já tinha tentado com psicólogo, e pra mim psicólogo era o jeito que ia dar certo. Mas eu tentei. Foi difícil no começo. Os voluntários do projeto, eles me ajudaram, sempre estavam ali junto comigo. Às vezes eu pensava que eu estava perdendo meu tempo, quando eu via que não estava funcionando, por mais que um dia dava certo, depois não dava, mas eles estavam sempre ali, eles nunca desistiram de mim, até que deu certo. E hoje eu sou uma das voluntárias desse projeto. Hoje eu ajudo outras pessoas que estão passando pelo que um dia eu passei. Hoje eu vou em palestras em escolas para ajudar essas pessoas, ajudar muitos jovens em todos os lugares. Qual conselho você daria para uma pessoa que enfrentou as mesmas dificuldades que um dia você enfrentou? Hoje eu daria um conselho para as pessoas que estão passando por aquilo que um dia eu já passei, para elas não desistirem, porque por mais que tá difícil, por mais que elas pensem que não tem mais uma saída, tem sim. Porque eu também pensava que para mim não tinha jeito. E por mais que eu queria acabar com a minha vida, para acabar com aquela dor que eu sentia, eu também tinha sonhos. E hoje eu estou realizando os sonhos que eu tinha. E se eu tivesse dado um fim na minha vida, hoje eu não seria feliz, hoje eu não estaria realizando aqueles sonhos. E como você lida com uma situação difícil hoje? Hoje, quando acontece uma situação difícil na minha vida, eu não dou mais ouvidos para aquilo. Por mais que é algo difícil, às vezes é algo que me machuca, que me deixa triste, mas eu tenho forças. Eu sei que aquilo não vai acabar comigo, aquilo não vai atrapalhar a minha vida. Não é uma vida difícil, é só um dia difícil, é só um momento difícil. E assim como eu já superei coisas piores antes, então qualquer coisa que acontecer hoje eu sei que eu vou superar. E como você faz para passar isso para as pessoas nas palestras, para ajudar os jovens? Hoje nas palestras eu mostro para as pessoas que tem uma saída, que tem uma solução. Eu conto para elas aquilo que eu passei, como foi o meu processo. E muitas delas depois já vieram falar comigo que elas viram que tem jeito para elas, já que teve jeito para mim. Como está a sua vida atualmente? Você trabalha? Como é a sua relação com a sua família? Hoje a minha vida está totalmente mudada, transformada. Hoje a minha relação com o meu pai, que antes eu odiava, ele é muito boa. Hoje a gente se comunica sempre, por mais que ele mora em outra cidade, mas sempre ele tá ligando pra mim e eu tô ligando pra ele. E ele mesmo, esses dias, ele falou pra mim que eu fui a única filha dele que ele não deu atenção, que ele não cuidava, que ele não se importava, mas hoje eu sou a única filha que se importa com ele, que sempre quer saber como que ele tá, sempre precisa de alguma coisa. A relação com a minha irmã também, hoje nós somos amigas, porque antes eu não queria ter contato nenhum com ela. Hoje, tudo a gente tá ali juntas. E o que você trabalha hoje? Hoje eu faço curso de costura, faço faculdade de design de moda, que era o que eu sempre quis antes. E eu tô trabalhando com isso agora. E era seu sonho quando você era criança? Sim, quando eu tinha 12 anos foi quando que começou esses problemas, mas também foi quando começou o meu sonho de ser estilista um dia. E isso foi o que me ajudou também a continuar, a realizar esse sonho. E hoje eu estou realizando o sonho da Caroline de 12 anos. Se você pudesse definir tudo em uma palavra, tudo que você passou, qual seria? Hoje, se eu pudesse definir tudo que eu passei em uma palavra, seria força.